objeto real ele não teria a rigor uma descontinuidade, mas a percepção tem uma característica de fragmentar a descontinuidade pela especialização que os órgãos perceptivos têm. Que tende a atingir contínuo. Uma relação espontânea com o real. Isso é uma reflexão sobre a natureza da linguagem. O que é uma linguagem? A linguagem é a comunicação. Que garantia temos de algo que não para de mudar? Sim, eu achei bem interessante esses dois lados. A diferença entre os outros, na proposta, na história, e depois também como ele conseguiu trabalhar muito bem alguns traços da cultura japonesa. Assim. A gente sabe que existe uma continuidade, por exemplo, do corpo, né? Até aqui. A gente sabe, a gente não pode nem pensar nisso, mas a gente tem a capacidade da completude. Eu gostei muito dessas telinhas, né? Todo o cenário sempre é composto por mais que um quadro, né? Então... Quando ele parte de uma pintura que insere uma outra pintura dentro da pintura. Ele faz muito isso. Nós não temos distanciamento suficiente para perceber o que está acontecendo, né? Mas a gente vê as coisas, né? Há uma desordem. Você está reparando isso que está acontecendo hoje, a gente pode estar acostumado, né? São pessoas completamente atemporais, não são seres atemporais. De alguma maneira, a arte tem essa dimensão atemporal. Ela se materializa, uma cultura. Como essas esculturas nasceram? Através de uma estética, uma linguagem, mas a arte aponta para uma dimensão atemporal, ahistórica. As primeiras esculturas surgiram de maneira espontânea, como tentativa frustrada de construir um vaso. E a história se repetiu da mesma maneira. As pedras foram sendo introduzidas como uma necessidade. É uma manifestação pós-moderna, né? Ele vai ser dividido em camadas, né? Porque ele vai ser autor, porque ele está escrevendo o texto, como aparece no filme, e ele vai ser ator também. Aí, muito bem, certo. Cumpriu minhas ordens e executou a tempestade que lhe ordenei? Senhor, em todos os detalhes. Subi a bordo. Então, da proa a polpa, no porão a ponte, dos camarotes, deixei todos espantados. Ora dividido, queimava em vários pontos. No mastro, nos dobrés, criei fogo. E então juntei tudo. Com o ideograma, faz pensar uma equivalência entre a criação do mundo, né, dos seres, em relação à criação na literatura e também na cultura.
um papel de retenção do significado. Como toda palavra, ela sofre da incompletude, ela precisa da construção completa de um ciclo de significação. Então, aonde se esgota uma palavra, na verdade ela só se esgota quando dentro de um conjunto de outras palavras que se referem, no sentido de completar a significação, né? Aí ela atinge o goal, né? Atinge o ponto em que a ideia é alcançada, é transmitida através da mente, das mentes que compartilham da palavra. 2 anos, aqui uns 2 anos por ela para ficar pronta. Ó, o supremo é o tamanho que está vendo esse quadro, o gabarito desse quadro é o tamanho da obra. Tem que estar naquilo que gosta. Eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de mexer com obra. Eu iniciei a minha obra, eu vou falar pra você, eu iniciei cavando vala, cavando valeta, assim, cavando baldrame, alicerce, serventão, tá? E aí vai surgindo as oportunidades. E a oportunidade é aquela que você não pode deixar escapar, né? Aparecer, você segura. Então daí você começou na construção da obra, na construção civil, e aí você vai passando, né? Você vai subindo de graduação, subindo. Servente passa para pedreiro, fui passando para pedreiro, fui passando para armador. Aí eu comecei a trabalhar na carpintaria. Carpintaria fui subindo para feitor. De feitor passei encarregado e passei a mestre de obra. Tá? É o que eu trabalho hoje. E a mesma coisa vocês que estudam, né? Vocês estão fazendo, fazem faculdade, né? Cada um, você faz com... Tem um objetivo, o outro tem outro, né? E você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Se você for fazer uma faculdade esforçado porque alguém quis que você fizesse, com certeza você não vai chegar no final dela. Ele pintou os olhos, os lábios, os sexos. Depois, pintou o nome de cada pessoa, para que o nome jamais se esquecesse. Eu acho que aí tem toda uma reflexão sobre a palavra escrita. Né? Essa palavra que, ao ser escrita, ela adere ao suporte, no caso aí o corpo, o filho. A palavra que vai até a última instância, pertencer ao corpo, não mais apenas um suporte do qual o corpo vai se valer, mas o próprio corpo. São essas inscrições. Deus aprovou a sua criação, trouxe à vida o modelo de barro pintado, assinando o seu próprio nome. If you ask my mother, she says I started drawing seriously at the age of 3. If you ask me, I say, well, I ended up drawing while waiting to decide what I was going to do when I became an adult. São desenhos dele que ele anima, tá? Aqui me parece que ele conjuga muito bem e a gente poderia entender como uma sincronia pertinente ao padrão da obra. O esforço intelectual na leitura, ela exige o domínio de um código. A palavra escrita é um código, você precisa saber as regras de sintaxe, acentuação, pronúncia, palavra escrita, a palavra pronúncia, as pausas, a ponta, toda a estrutura de uma palavra falada, a palavra escrita, ela obedece um código. Já as imagens, de uma maneira, devido à nossa própria origem animal, elas estão mais ligadas à nossa própria
sobrevivência. Quer dizer, a imagem ela tem um vínculo visceral com a nossa origem de animais mamíferos. Não, ele cria uma dimensionalidade plural, né, que faz com que a pessoa que fala, ou que imagina, que pensa, coloca uma imagem de futuro ou de passado. E você vai vendo que existem as camadas de imagens que vão sendo sobrepostas. Que é o resposta, né? E essas camadas acontecem inclusive nas vozes, porque ele sobrepõe a voz do Tom Riddle sobre a voz da Bianca, sobre a voz dos personagens. Essa é a transformação de várias camadas de leituras que estão presentes o tempo inteiro nessa obra. Tem muita relação, a gente vê que ele usa a página como fundo. Esse próprio recurso de diminuir nem dá para entender mais primeiro, segundo plano, né? Mas é muito simples o recurso de fechar a imagem. Então não é isso que ele quer dizer outra coisa, quer dizer mesmo, eu não sei. Essa questão da imagem do texto.